5 dicas para você analisar qualquer criptomoeda. É isso que você quer saber? Então, vamos nessa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Tá no Gráfico. Eu me chamo Elias Eduardo e essa é uma série onde eu analiso ali no gráfico, na prática, algumas criptomoedas para a gente identificar alguns pontos de compra e alguns pontos de venda. E se o título do vídeo já te interessou, você precisa fazer 3 coisas para a plataforma aqui te ajudar melhor. Primeira delas, se você não é inscrito no canal ou não me segue, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações. A segunda, dá essa moral pra gente, deixa aí o seu like. E a terceira, comenta nesse vídeo e nos demais vídeos aqui do canal que você assistir. Deixa aí a sua opinião, um emoji, um gostei, um legal. Por que que isso é importante? Somente dessa forma, o algoritmo aqui da plataforma consegue entender que esse é o conteúdo que você está buscando na rede. Então, todas as vezes que eu compartilhar um vídeo aqui no canal semelhante a esse, a plataforma vai te avisar que tem um conteúdo novo para você, fechou? Nós vamos passar alguns conceitos para que você entenda as 5 dicas. Eu preciso que você compreenda primeiro alguns conceitos básicos. Vai ser bem prático, bem dinâmico. E depois dessa aula você pode ter certeza, analisar a criptomoeda não vai ser mais um desespero para você. Valeu? Vamos lá para os conceitos. Primeira coisa, quando você abre o gráfico, que você enxerga logo ali são essas barras. Algumas barras verdes, algumas barras vermelhas. Essas barras, elas são chamadas de candlestick, ou candles, ou velas. Você pode ver muita gente também usando esse termo. As verdes representam candles de alta, as vermelhas candles de baixa. E fica tranquilo que você vai entender isso aqui para nunca mais ter dúvida depois dessa aula, fechou? O que os candles representam? Eles representam todas as negociações que aconteceram em um determinado espaço de tempo. Então essa galera toda aqui está negociando, comprando e vendendo. Alguns comprando, outros vendendo, alguns tendo lucro, outros tendo prejuízo durante um tempo. Esse tempo pode ser de 1 minuto, de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês, conforme ali a plataforma que estiver analisando, que você estiver analisando o gráfico, ela tiver configurações para disponibilizar o tempo. Então, vamos pegar o gráfico diário, é um gráfico muito usado, e quando eu estiver lá no gráfico, eu vou te mostrar e te explicar com mais detalhe o porquê disso. Na prática, eu vou te mostrar no gráfico. Então, vamos pegar como exemplo o gráfico diário. Vamos supor que esse candle de alta representa um dia de negociação. Então, toda essa galera aqui, ó, que negociou durante o dia inteiro, todas essas negociações estão dentro desse candle de alta. E por que que o candle é verde, é de alta? Porque nesse dia, o que prevaleceu aqui no meio da galera foram as negociações de compra. Então, as pessoas estavam comprando muito, cada vez mais caro, o preço subiu. Quanto mais gente compra, mais o preço sobe. Beleza? Acho que até aí tá tranquilo. Por isso que o candle, o dia, foi de alta. Então, o candle é verde. Já nesse outro dia aqui, no segundo dia de negociação, o candle é vermelho. Foi um dia de baixa, o preço caiu. E por que que o preço caiu? Porque a galera que tinha a criptomoeda na mão, e seja ela Bitcoin, Ethereum, Tether, qualquer cripto, qualquer altcoin, seja lá o que for, a galera que tinha ali aquela cripto na mão, o que que eles fizeram? Começaram a vender. E cada vez vendendo a um preço mais barato. Quanto mais pessoas vendem, mais o preço cai. Eu acredito que até aí tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se tá tudo certinho, você tá entendendo a aula aqui. Legal. Então, só recapitulando, os candles representam todas as negociações que aconteceram em um determinado espaço de tempo, que pode ser 1 minuto, 3 minutos, 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, depende da configuração gráfica. Fechou? Vamos continuar aqui então para você entender. Então, eu deixei aqui um exemplo prático
para ficar simples para você entender. Então você vê aqui, ó, aqui tem alguns candles vermelhos, alguns candles verdes, que esse verde está mais aparecendo azul. Mas aqui tem alguns candles vermelhos, outros candles verdes. Os vermelhos, o preço caiu. E aqui é um gráfico diário do Bitcoin, tá? Então, estamos analisando aqui um determinado espaço de tempo do gráfico do preço do Bitcoin. Então, os candles vermelhos, as barras vermelhas, indicam que foram dias que o preço do Bitcoin caiu. As barras verdes indicam que foram dias que o preço do Bitcoin subiu. Então, agora, olha que massa. A partir de agora, quando você olhar para um gráfico, você já não vai ser totalmente leigo. Porque você já sabe, não, o vermelho é porque esse dia o preço caiu, no outro ali, então o preço subiu. Olha que massa. Vê que é simples? Que não é essa complicação toda que a galera fala aí, que é um bicho de 7 cabeças? Não. Passo a passo se torna simples. Se você quiser fazer o mundo inteiro de uma vez só, nem Deus fez isso. Levou 7 dias para 6 dias para construir o mundo inteiro. Então, não dá para você aprender tudo de uma vez só. Tem que ser passo a passo para você conseguir compreender. Valeu? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui é muito importante porque é a anatomia do candle. O candle, além de representar uma quantidade de negociações em um determinado espaço de tempo, ele tem 4 pedaços. Estou falando assim bem simples, uma linguagem bem simples para você entender. Então ele tem 4 pedaços dentro dele ali que são essenciais para as dicas que nós vamos dar. Por isso que eu te falei, eu preciso que você entenda esse conceito para você conseguir entender a prática das 5 dicas. Então, quais são esses 4 pedaços do candle? No candle de alta ou no candle de baixa, primeiro deles é a abertura. Mas pera aí, velho, que parada é essa de abertura? O candle representa as negociações que aconteceram em um espaço de tempo. E a gente tomou como exemplo um candle diário, o gráfico diário. Beleza. Então, cada candle que a gente vai olhar vai estar representando um dia de negociação. Então, sabendo disso, a gente olha para esse candle e a gente, opa, o dia de hoje foi o dia que o preço, parabéns, você está podendo, o preço subiu, é isso aí. É isso aí, o preço subiu, porque o candle é verde. Só que aí o que acontece? Ó? Dentro desse dia de negociação, aconteceu a primeira negociação do dia. É igual meia-noite, vira meia-noite, tem o primeiro segundo, o primeiro minuto, a primeira hora. No candle, ele tem a primeira negociação. Então, a primeira negociação desse dia é chamada de abertura. E aqui eu coloquei até alguns valores para ficar simples de entender. Então vamos dizer que a primeira negociação, o primeiro negociador ali fez uma negociação e o primeiro preço negociado do Bitcoin naquele dia foi de R$5. Um exemplo, quem dera se o Bitcoin tivesse 5 conto para a gente comprar aí bilhões de Bitcoins, hein? Ei, lasqueira. Então, vamos lá. Primeira negociação custando R$5. Quais são os outros pedaços aqui, as outras partes do candle que são importantes? A mínima, e o que vem a ser a mínima? A negociação com o valor mais baixo que aconteceu. Então, dentro desse dia, houve a primeira negociação, que é a abertura, e houve um valor mínimo, que foi a negociação com o valor mais baixo. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma negociação de R$3. Houve também uma negociação com preço máximo. O preço subiu, foi um dia de alta, então houve um preço máximo, aqui eu coloquei um exemplo de R$15, e houve um fechamento, que foi a última negociação desse dia. Você lembra que o candle representa todas as negociações que aconteceram em um espaço de tempo. Nesse exemplo aqui, a gente está dizendo que foi um dia. Repetindo, existem vários tempos gráficos, não esquece isso, para você não achar, eu vou te mostrar no gráfico daqui a pouco, para você não achar que todos os candles é de um dia, não é assim. Nesse exemplo, para ficar simples a nossa configuração gráfica, mais fácil para você aprender, então eu estou colocando que como nesse exemplo, o candle é um dia de negociação. Então, milhares de negociações aconteceram nesse dia e esse dia, que é esse candle, tem 4 pedaços. A abertura,
fechamento, máxima e mínima. Beleza? Acho que aí tá tudo certinho. Um detalhe aqui para você ficar ligado. No candle de alta, o candle verde, a abertura, o valor da abertura, sempre será menor do que o valor do fechamento. Como assim? A primeira negociação, o valor da primeira negociação no candle de alta sempre vai ser menor do que o valor da última negociação. Por quê? O preço subiu. Então, olha o exemplo. Por isso que eu coloquei aqui os números, os valores. Então, primeira negociação, R$ 5,00. Última negociação, fechamento, R$ 10,00. O preço subiu. Valeu? Tudo certinho aí? Beleza, tranquilo. Vamos tocar o barco para frente. Mas tem também o dia de queda. Nada sobe para sempre. Então, vai haver um dia que o preço vai cair. Nesse candle de queda, que é vermelho, um candle de baixa, ele também tem 4 pedaços. E quais são esses 4 pedaços do candle? A abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Exatamente como no candle de alta. Só que qual é a diferença? E aí você tem que ficar ligado nesse detalhe. Lembra que o preço caiu? Então, no candle de baixa, no candle vermelho, o valor da abertura, que é a primeira negociação, como eu já expliquei, sempre vai ser maior do que a última negociação, que é o fechamento. Então, no candle de baixa acontece o inverso do candle de alta. Aqui houve a abertura em R$10, houve um valor máximo, o preço chegou até R$15, foi negociado a R$15. Dentro desse dia, milhares de negociações aconteceram e existiram essas 4 negociações aqui que foram pontos chaves. A primeira negociação, que é a abertura, a negociação com valor mais alto, que é chamado de máxima, aí o preço começou a cair, foi lá embaixo, houve uma mínima e foi negociada a R$2. E depois houve o fechamento, a última negociação do dia, que foi aqui em R$4. Uma coisa também que eu preciso falar para você entender, só a título de conhecimento. Aqui, essa parte aqui escura em vermelho é chamado de corpo e essas outras partes mais fininhas são chamadas de pavio. No caso, a parte de cima, pavio superior, parte de baixo, pavio inferior. Por isso que eu te falei no início da aula, muita gente chama os candles de vela. Beleza? Conhecimento, tá seguindo tudo certinho? Vamos seguir o fluxo então. Sabendo que o candle representa a quantidade de negociações que aconteceu em um determinado espaço de tempo, que os candles ali estão representando o preço durante um tempo, o que a gente pode deduzir também? Que o preço ele se movimenta. E só se movimenta em 3 direções. Então, o preço se movimenta para cima, em uma tendência de alta, e mesmo em uma tendência de alta, existem candles de baixa, candles vermelhos, isso a gente vai ver no gráfico, mas o preço se movimenta para cima em uma tendência de alta, o preço também se movimenta para baixo em uma tendência de baixa, e mesmo em uma tendência de baixa, quando o preço está se movimentando para baixo, existem os candles de alta. Nós vamos ver no gráfico, fica tranquilo, fica calmo. E o preço também ele se movimenta para o lado em uma tendência lateral. Então, esses conceitos, eles são fundamentais para as 5 dicas que eu vou passar para você agora. Bem, olha, estamos no gráfico do Bitcoin. Para você que não sabe, nunca viu o prazer, gráfico do Bitcoin, você, gráfico do Bitcoin. Bem simples. E aqui a gente vê o que eu te expliquei agora. Vou ampliar um pouco aqui os candles. Olha só, tá vendo? Candles verdes e vermelhos. Estamos no gráfico diário, aqui em cima, ó, Bitcoin Tether, então o gráfico diário da Binance. E olha, essa plataforma é a melhor plataforma de análise gráfica. Ah, Binance? Não, o TradeView. Você pode abrir a sua conta gratuita no TradeView. Se você não tem ainda, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, você vai abrir a sua conta gratuita. Tem os planos pagos
mas tem um plano gratuito. Só é você, quando clicar no link, procurar ali direitinho na página inicial do TradeView. Mas, Elias, nas corretoras tem gráfico. Não é melhor analisar no gráfico das corretoras? Não, porque o gráfico da corretora é um gráfico da TradeView otimizado, enxugado, vamos dizer assim, enxuto, vamos dizer assim. Porque muitas ferramentas que o TradeView tem não é liberado dentro das corretoras. Então, é aconselhável que você faça análise no próprio TradeView, beleza? Você pode baixar para desktop, você pode baixar lá o app para o seu celular, dá para fazer pelo celular também, e você pode acessar o TradeView no navegador. Uma dica que eu te dou, baixa aí no seu computador, que fica bem melhor, você consegue abrir muito mais abas do que no navegador e no celular, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, você já viu aqui os candles. Como eu falei, candles verdes de alta são dias de alta, candles vermelhos são dias de baixa, beleza? Deixa eu diminuir o gráfico aqui que eu vou te mostrar exatamente o que eu estava te explicando e daqui a pouquinho a gente vai entrando aí nas dicas só para você entender que isso acontece mesmo, ó. O preço se movimenta em quantas direções, Elias? 3, meu camarada, ó, para baixo, para o lado e para cima. Você está vendo como é que o preço se movimenta? Que não é complicado? Para baixo é uma tendência de... Deixa aí nos comentários para ver se você está ligado na aula. Tendência de baixa. Para o lado, uma tendência lateral. Para cima, uma tendência de alta. Não tem muito mistério. Conforme você vai aprendendo, você vai se aprofundando. E aí tem os padrões gráficos, tem os indicadores, tem as figuras gráficas. Mas você está começando agora, então não queira correr se você não aprendeu nem a engatear. Vamos passo a passo que você consegue. Fechou? Então, vamos lá. Já sabemos disso, que o preço se movimenta nessas 3 direções. E o porquê que isso é importante? Lembra da tendência de baixa? O preço está aqui em cima, se movimentando em uma tendência de baixa. Por que está caindo o preço? Eu expliquei lá no slide. As pessoas estão vendendo cada vez mais. E o que motiva essa venda, Elias? Vários fatores. Então, às vezes, um aumento nos juros, uma notícia do mercado financeiro, uma tragédia que aconteceu, vários fatores macroeconômicos a nível global, a nível de um país, e também vários fatores microeconômicos, fatores pessoais. Às vezes a pessoa está com a grana ali investida em criptomoeda, mas aconteceu um imprevisto, ela precisou vender. Ela não soube nem da notícia, ela não vendeu porque estava todo mundo vendendo. Ela vendeu porque ela precisava da grana para resolver alguma parada. Então existem vários fatores que fazem as pessoas venderem. Quando essa venda é em massa, o preço cai. Só que o que é importante, e aí começa a chegar as dicas. Importante você se ligar nisso. Chega um momento, como aqui, ó, que o preço para de cair. Você está vendo que o preço vinha caindo e parou de cair? Então o preço vinha aqui, ó, a galera vendendo, chegou aqui, o preço parou de cair, começou a andar meio que de lado, não passou mais dessa região aqui e depois subiu. Sabendo disso, nós vamos fazer um campo de futebol, entre aspas, mas o conceito é muito semelhante a um campo de futebol dentro do gráfico. Você vê, ó, quando é que o jogo de futebol ele é levado mais a sério? Quando é que a galera leva mais a sério o jogo de futebol? Quando o campo tem as marcações. Então a galera tá jogando bola, mas tem ali as marcações, tem a área do goleiro, tem as laterais, tem o meio de campo. Esse campo aqui é de maluco, mas mas vamos que vamos. Então, conforme tem a área limitada para as pessoas jogarem, elas levam a sério. Lembra aí daquele baba que você... Aqui na Bahia fala baba, tá? Lembra aí daquele futebol que você jogava que não tinha marcação, não tinha área, não tinha lateral, não tinha nada. Era uma bagunça, era só a curtição dos moleques mesmo. Então, o que a gente vai fazer no gráfico? Esse é o primeiro passo. É a primeira dica, é o primeiro passo. Na verdade, eu já te dei várias dicas, né?
Mas aqui no gráfico essa é a primeira dica. Então, é o primeiro passo. Às vezes você quer uma coisa avançada, mas você não segue isso. Então a análise dá errado. Não tem jeito. Você vai analisar, vai querer comprar, vender, vai acabar vendo um falso sinal de trade e aí tome-lhe perder dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Pera aí, o preço parou de cair nessa região aqui, ó. Vinha despencando e parou de cair aqui. Então aqui o preço encontrou um suporte. Primeira dica, um suporte. Você lembra do suporte do tampão da mesa aí da sua casa? Você coloca o prato, coloca a xícara, coloca a jarra de suco e não cai, porque ali tem um suporte sustentando. É justamente o que aconteceu nessa região e aí a gente coloca a linha de suporte aqui, ó. Lembra que eu te falei das máxima, mínima, abertura e fechamento? Agora começa a ser utilizado. Porque aonde que a gente vai configurar a linha de suporte na mínima, quando o preço parar de cair. E o que isso significa, Elias? Que a galera que estava vendendo, lembra do pessoal que estava vendendo? Pararam de vender. Eles já não querem mais vender. Por quê? Para quem está na mão, está muito barato vender, vai sair no prejuízo. E para quem já vendeu, está muito barato, está no momento de compra. Eu costumo colocar aqui, ó, a linha de suporte na cor verde, porque o verde é um sinal de start, é um sinal de compra, é um sinal positivo. São bons pontos de compra. Então, beleza, você já tem aqui um ponto que você dá para você ficar esperto. Você sabe quando o preço chega nessa região aqui, se tratando do Bitcoin, 28 mil dólares, 29 mil dólares, ali o preço para de cair e começa a subir. Valeu? Certinho? Qual é a outra dica? Você lembra que o movimento do preço, para baixo a tendência de baixa, para o lado a tendência lateral, para cima uma tendência de alta, certo? Só que o que acontece? Nada sobe eternamente. Então, existe uma faixa de preço que o preço para de subir. E aqui tem uma resistência. Algo resistindo que o preço suba. O que é isso? O que acontece aqui? A galera que comprou aqui embaixo, nesse caso é o Bitcoin, quem comprou aqui em 29 mil dólares, está vendo o preço chegar a quase 70 mil dólares. O que a pessoa vai fazer? Vai segurar para esperar cair? Não, ela vai vender. Mas Elias, como é que sabe que vai cair? Aí as dicas que eu estou te dando já vão te ajudar a identificar isso bastante, tá? Você não vai mais ficar dependendo de notícia ou dependendo de análise dos outros a partir de hoje. Você já vai começar a ter uma visão diferenciada do mercado, diferenciada do gráfico, para aprender bastante. Então fica comigo aí nessas dicas. Pronto. Aqui você já delimitou, ó, botei uma linha aqui, não sei nem porquê. Pronto. Aqui você já delimitou uma linha de suporte e uma linha de resistência. Mas aqui, para facilitar ainda mais você, se você for observar aqui, ó, deixa eu puxar o gráfico para cá e aumentar ele um pouquinho, para você ficar bem nítido o que eu estou te falando. Pronto. Se você for identificar aqui, ó, o preço ele não é um mar de rosas. Não é uma coisa certinha que chega ali e para. Então, ó, nesse dia o preço parou de cair aqui, nesse dia parou um pouquinho mais para cima, nesses dias parou um pouquinho mais para cima, aqui parou um pouquinho mais para baixo e aqui foi a mínima desse período aqui de dias que eu estou analisando para colocar a linha de suporte. Então, aqui foi a mínima, foi o preço mais baixo. É o que a gente viu lá no slide. O que você pode fazer sabendo disso? Que o preço não é um mar de rosas, que tem várias mínimas ali. Você pode colocar mais uma linha de suporte. Dá para você colocar mais uma linha de suporte. E aí você vai colocar essa linha de suporte numa mínima mais alta. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu subir um pouco a linha aqui.
e vou colocar aqui, ó, nessa, dá para colocar até aqui, ó, nessa mínima aqui, ó. Então vou colocar a outra linha de suporte aqui, ó. Então, o preço bateu aqui, voltou a subir e começou a segurar, você tá vendo? Quando rompeu essa linha para baixo, segurou na segunda linha de suporte que eu tenho aqui. Agora ficou melhor a minha análise, porque eu não tenho apenas uma linha de suporte, eu tenho uma região de suporte. E olha que coisa, ó, olha que massa a análise gráfica é. Olha a importância de você analisar o gráfico. Essa aula merece o seu like, merece que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative a sua notificação. Porque, ó, nós estávamos analisando esse período de tempo aqui, ó. A gente estava vendo aqui as máximas e as mínimas daqui. Na verdade, as mínimas, não é nem as máximas. A gente estava olhando as mínimas daqui. Beleza, eu reduzi aqui a visualização do gráfico e olha o que eu vi aqui atrás, ó. Há dias, talvez meses atrás, ó. Mesma região, o preço servindo de suporte. E aí vai uma terceira dica. Você pode sim olhar o que já aconteceu para servir como uma referência do que pode acontecer. Então, a gente está analisando aqui um período, mas um período anterior já mostrava que a nossa posição com relação a essa região de suporte, ela é válida. E é o que eu gosto de fazer. Isso daí é a questão que eu gosto mesmo para deixar o gráfico bem bonitinho, bem padronizado. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Eu gosto de pegar esse retângulo aqui, ó, e botar essa região toda na cor da linha de suporte. Ah, Elias, mas eu só posso usar a cor verde? Não, você usa a cor que você quiser. Eu acho que quando a gente coloca gatilhos mentais no gráfico, a gente olha ali e vê as cores, e a gente tem essas cores como gatilhos mentais, eu acho que fica mais fácil para a gente visualmente entender o que está acontecendo no gráfico. Não precisa muita coisa. Bater o olho, aqui eu já sei que tem uma região de suporte, o preço se aproximando daqui, probabilidade muito grande dele voltar a subir. Olha que massa, ó. Vamos esticar essa linha de suporte para frente, essa região de suporte. Vamos botar ela um pouquinho para frente. Olha que legal. Isso é muito bacana. Isso aqui é muito bacana mesmo. Porque você vai vendo que o preço está avançando. O preço está avançando e o suporte funcionando direitinho, ó. Olha que a gente botou esse suporte visualizando esse tempo aqui, esses dias aqui, ó. A gente já viu lá atrás que funcionou e olha aqui na frente funcionando também. Olha que massa. Então, você já sabe que tem aí essa região de suporte, o preço chegando aqui já é um sinal, um ponto de compra. Só isso? Não. Não é só isso. Tem mais dicas aí pela frente. Lembra da resistência? Você pode fazer a mesma coisa também. Então, eu já colocamos aqui, ó, nós colocamos uma resistência, foi na máxima histórica, no topo histórico, mas olha que acontece a mesma coisa do suporte, ó. Existem várias máximas, tá vendo? O preço em várias regiões que ele chega e não consegue subir. Então a gente pode também pegar um outro ponto de máxima e colocar ali mais uma linha e criar o quê? Uma região de resistência. Então, vou descer um pouco aqui, ó. E aí, o que você tem que ter cuidado? Uma separação de preço muito grande, não ficar muito distante esses preços dessa região de máxima. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, no 60 e... Vou botar aqui, ó. 65 mil, 64.500, por aí assim, pronto. 64.800. E aqui eu faço a mesma coisinha. Pego aqui, ó, o retângulo. Pego o retângulo e crio uma região de resistência. Beleza. Agora você já tem uma visualização gráfica muito melhor do que pode acontecer. Então você já sabe que o preço é entre 33.000 e 28.700, 28.800, por aí assim, é um bom ponto de compra
Como você também já sabe que o preço é entre 64 e 869, essa faixa aí é um excelente ponto de venda. Beleza? Fechou? Tudo certinho? Olha como é que o nosso gráfico está ficando, a nossa análise está ficando massa. Vamos aumentar aqui e vamos seguir o barco para a gente entender. Então, eu te falei lá no slide sobre as máximas, a mínima, abertura e fechamento. E que o preço se movimentava em 3 direções. Então, agora vai vir mais dicas aí para você, que já passaram aí mais de 5 dicas, né? Essa aula está muito top. Então, primeira coisa, vamos identificar o movimento do preço. E aí, por que eu falei do gráfico diário? Porque dá para você fazer essa análise em qualquer tempo gráfico. Eu não vou fazer isso aqui porque senão vai demorar muito, o gráfico vai ficar muito, a aula vai ficar muito grande. Mas o que eu estou te ensinando, dá para você fazer para o scalp trade, para o swing trade, para o day trade, para o hold, para qualquer estilo de negociação, estratégia que você vai executar. E em qualquer tempo gráfico. Então dá para fazer no gráfico de 1 minuto, de 3, de 5, de 15, de meia hora, 1 hora, de uma semana. Eu estou fazendo no gráfico diário. Por quê? Agora, por que é importante você fazer no diário ou até nos gráficos maiores, mas o diário é excelente, ele encaixa em todas as estratégias? Porque você precisa saber qual é o movimento principal do mercado. Se a gente mudar aqui, eu vou mudar só para você ter noção do que eu estou te falando. Deixa eu ver primeiro como é que está o dia hoje. Deixa eu ver aqui. Ó, o dia hoje está caindo, né? Esse último candle aqui vermelho é um candle de baixa. O dia está caindo. Vamos botar aqui no gráfico de 5 minutos. Você vai ver que vai mudar essa configuração toda. Até sumiu as regiões de suporte e resistência, tá vendo? Por quê? Porque agora aqui, cada candle desse representa 5 minutos. 5 minutinhos. E olha como esses últimos 5 minutos aqui ó, foram de alta. Vamos botar de 3 minutos para a gente ver como é que tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Gráfico de 3 minutos, olha como é que subiu o preço pra caramba. Mas, lembra que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está sendo um dia de queda. O preço está caindo. Só que nesses 3 minutos, cada barra dessa representa 3 minutos, está tendo alta. Então, qual é o risco disso? Você vir aqui para o gráfico de 3 minutos diretamente, achar que o movimento do preço é um movimento de alta, você baseia a sua análise só aqui, o preço está subindo, vou fazer as marcações gráficas, vou entrar e vou comprar. Só que o movimento principal do preço é de queda. Então, corre o risco de você comprar pelo gráfico de 3 minutos, achando que o preço vai estar subindo aí, você vai ter um lucro muito grande e daqui a pouco faz isso aqui, ó, o preço sobe e vira para seguir a tendência principal do mercado. Então, toma cuidado, tá? É bom sempre você vir aqui no gráfico diário, dar uma olhadinha no gráfico diário para você entender, olha nossas marcações aqui de volta, para você entender o que está acontecendo. Então, beleza, eu tinha te falado sobre o movimento do preço em 3 direções e aí agora a gente vai usar aquela parada lá da alta, da máxima, da mínima, a gente vai usar aquilo. O que você pode traçar aqui, deve traçar, é uma das dicas para te ajudar a entender quando o preço vai parar de cair e quando o preço vai parar de subir. As linhas de tendência, lembra que é a tendência de alta, preço subindo, a tendência de baixa, preço caindo. Então, como eu desenho, Elias, a linha de tendência numa tendência de baixa, onde o preço está caindo? Simples. Você pega o preço mais alto da máxima mais significativa, claro que seja uma máxima dentro ali do período que você está analisando. Então, eu peguei esse período aqui que a gente vai vendo que aqui tem uma queda legal, vai ficar fácil para você entender. Então, você pega aqui a máxima mais significativa, e você traça uma linha reta unindo as próximas máximas mais significativas. E isso em uma tendência de baixa. Beleza, ó. Então eu peguei aqui dessa máxima, que foi a máxima histórica, 69 mil, e fui unindo as próximas máximas. E você vê que o preço ó, cai um pouco,
bate na máxima, cai de novo, bate na máxima, bate nessa linha que é chamada de linha de tendência de baixa, LTB. Então o preço saiu lá ó, dos 69, começou a cair, bateu na linha de tendência, caiu novamente, bateu na linha de tendência, caiu novamente. Esses toques do preço na linha de tendência, a galera fala que o preço está testando a tendência, a linha de tendência. Então aqui, ó, testou uma vez, caiu, testou uma vez, outra vez caiu, e aqui o preço deu uma rompida para cima, rompeu para cima essa linha de tendência de baixa. Então, ó, quando o preço testa a linha de tendência e cai novamente, está confirmando essa tendência de baixa e confirmando essa linha de tendência. Quando o preço rompe para cima a linha de tendência de baixa, como aconteceu aqui, ainda que o preço volte a cair, mas já tem um sinal aqui, ó, nesse rompimento, no caso, se o preço voltar a cair, é um falso rompimento, de que essa tendência de baixa está perdendo força. E foi o que aconteceu. Ó. O preço veio, testou, caiu, rompeu para cima, voltou a cair novamente, só que aí ele já começou a andar de lado, caiu mais um pouco, andou de lado, subiu um pouco, andou de lado. Vê que o preço já entrou numa tendência lateral e depois começou a subir. Você está vendo? Mas tudo começou nesse sinal aqui, ó, desse falso rompimento. Elias, o que eu faço quando o preço romper para cima a linha de tendência de baixa? Você vai lá e ajusta ela novamente, ó, as máximas mais significativas, e aí você projeta aqui o preço. E aqui, um pouco mais avançado, mas eu não vou entrar nesse assunto, formou um triângulo. Porque ó, o preço está afunilando, está caindo, o preço está caindo e se aproximando de uma região de suporte. Então, a probabilidade de nesse exato momento aqui, ó, o preço subir era muito grande, porque havia uma região de suporte e já tinha acontecido aqui atrás, a gente ajustou a linha de tendência, mas tinha acontecido aqui atrás um falso rompimento. Olha como a análise gráfica vai te dando o caminho do preço. É muito massa, pessoal. Ainda que você seja um hold, você gosta de negociar a longo prazo, você tem que analisar, porque é tipo assim, ah, beleza, eu sou hold, não preciso fazer isso não. Valeu. Então, compra aqui nos 70 mil dólares ó, e vê o seu capital derreter de 70 mil para o preço que está agora, 43%. E engole isso aí e fica tranquilo. Quer dizer, você poderia não entrar aqui ou ter vendido o que você tinha aqui nos 70 mil e agora você recomprava com 43% de lucro. Lucrou na baixa. Vendeu aqui em cima, viu o preço despencar 43% do preço de hoje, porque caiu até um pouco mais, e você lucrou na baixa. É exatamente isso que nós, traders profissionais, fazemos. A gente acompanha a queda do preço, a alta do preço, e a gente compra quando a galera está vendendo e a gente vende quando a galera está comprando. A gente segue o fluxo do gráfico, não do que a galera está fazendo. Porque enquanto está todo mundo desesperado aqui para comprar nos 70 mil, todos ou quase que todos os indicadores gráficos estavam falando que ia cair o preço. Da mesma forma, aqui embaixo, os indicadores gráficos estão falando que a galera já começou a acumular. Começaram a comprar novamente, o preço já está se estabilizando nessa região aqui para dar uma disparada. Então, aqui eu te mostrei a tendência de baixa, LTB, linha de tendência de baixa. Vou voltar um pouco o gráfico para pegar aqui um período de alta maior para a gente fazer a tendência de alta, valeu? Então, eu nem sei em quantas dicas tá mais aí. Já tem dica cabeça aqui, ó. Linha de suporte, região de suporte. Linha de resistência, região de resistência. Linha de tendência de baixa, já foram 5. Linha de tendência de alta é a 6ª. Então,
que a gente faz na linha de tendência de alta? A gente pega aqui, ó, a mínima mais significativa antes do impulso de alta e vai unindo as próximas mínimas. Elias, mas quando o preço romper a mínima, ou a linha de tendência, perdão, quando o preço romper a linha de tendência de alta, você pode reajustar a sua linha de tendência e projetar ela mais para frente um bocado. Beleza. Agora eu só vou voltar um pouquinho aqui, que eu já vou passar uma estratégia de negociação para você aqui agora. Se liga nisso aqui, tá? Vamos pegar uma estratégia de negociação aqui prática. Você vê que o preço estava na região de suporte, bom ponto de compra. Vamos supor que você comprou aqui embaixo, deixa eu ajustar essa linha mais aqui, as mínimas, para ficar bem fácil da gente visualizar. Então, eu já te falei isso, quanto mais vezes o preço tocar na linha de tendência, no caso da linha de tendência de alta, e voltar a subir, está confirmando essa linha de tendência. Então, você vê que tocou aqui, subiu. Aqui, ó, houve um falso rompimento. Uma parte do candle, a vela inferior, furou a linha, penetrou a linha para baixo. Então, houve um falso rompimento. Semelhante à tendência de baixa, aqui já deu um sinal. Olha, essa tendência aí, ou esse movimento de alta, está perdendo força. Você já fica esperto. Quando você vê o preço romper para baixo, a linha de tendência de alta, você não espera nada, você vende. Porque o que está segurando o preço é essa linha. O preço rompeu. O que pode acontecer com o preço? O preço pode vir aqui embaixo, na região de suporte. E aí você ficar preso numa negociação perdedora, vendo seu lucro derreter. Então, viu que o preço rompeu para baixo a linha de tendência de alta, nem espera nada, vende. E aí você pode observar o movimento do preço. Quando o preço parar de cair, você traça ali uma linha de suporte, uma nova linha de suporte. Eu costumo colocar 3 linhas de suporte, 3 linhas de resistência, para não ficar uma bagunça danada no gráfico. Eu não gosto de poluição gráfica. Então, beleza, você traça ali uma nova linha, uma linha de suporte, ajusta a sua linha de tendência para as próximas mínimas e projeta o preço lá para frente novamente. Então, você vê aqui, ó, o preço parou de cair aqui onde está essa linha amarela que eu tracei. Você pode ajustar a linha de tendência, subiu, olha, tocou a linha de tendência novamente e aqui novamente, ó, falso rompimento. Um alerta, olha, está perdendo força. Então, aqui você já tem uma estratégia de negociação na mão. Elias, essa parada aí que você fez agora, serve para baixa? Serve sim. Eu apaguei a linha de baixa. Deixa eu ver aqui. Eu apaguei a linha de tendência de baixa. Vamos desenhar agora aqui de novo. Beleza. Máxima histórica, né? Uma alta máxima mais significativa, a pontinha do candle. E aí você projeta o preço para frente. Então, beleza. Aqui dá para você comprar e vender na baixa também, na queda do mercado. Agora você precisa ir configurando linhas de suporte conforme o preço for caindo. E é sempre bom utilizar mais alguns indicadores gráficos, só para garantir que não vai dar BO. Então o preço, ó, caiu, tocou na linha de tendência, caiu novamente, se aproximou da linha de tendência, caiu novamente, tocou na linha de tendência, testou, né? Caiu, testou, caiu, testou, veio aqui, suporte. Eu ia falar suportou. Chegou aqui na região de suporte, voltou a subir e rompeu para cima a linha de tendência de baixa. E isso é bem recente, né? O gráfico do Bitcoin mais atual. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? O que você pode fazer aqui? Negociação na queda. É mais arriscado do que negociar na alta, mas dá para negociar? Dá. O que você vai precisar fazer? Ó? Você vai precisar ir traçando linhas de suporte. Então, ó, aqui tem um suporte. Ó, aqui tem outro suporte, aqui tem um outro suporte e aqui tem um outro suporte. Aqui tem um outro suporte, nessa faixa aqui. Porque a gente já viu lá atrás, antes do preço chegar na máxima histórica,
ia lá, subia, caía, parava de cair, subia, caía, parava de cair. Então são faixas de suporte. Você pode projetar essas linhas de suporte para frente, ó. Então você projeta as linhas de suporte e aqui você vai acompanhar junto com a linha de tendência. Então, ó, o preço está aqui em cima, caindo, está se aproximando do suporte. Nesse caso aqui ele rompeu o suporte, tentou ir lá próximo à linha de tendência, caiu, foi rompendo o suporte. Tá vendo aqui, ó, ele rompeu, foi lá embaixo, voltou e ficou testando esse suporte, ó. Então aqui você já dava para ficar de olho que estava indicando que haveria uma alta, porque o preço estava aqui, ó, testando esse suporte. Alguns dias de falso rompimento, mas ficava aqui, ó, abaixo, acima, abaixo, acima. Então, você viu que o preço começou a subir nesse suporte aqui, dava para fazer uma compra. O preço está se aproximando da linha de tendência de baixa, que é a linha branca. Você já fica esperto. Bateu na linha de tendência de baixa, começou a cair, vende. Então, dessa forma, você conseguiria negociar na baixa. Então, o suporte segurou o preço, você observa, o preço voltou a subir, você faz uma compra. Se aproximou da linha de tendência de baixa e caiu, você vende. Porque não fica segurando, mas pode ser pode romper a linha de tendência. Não vai nessa, porque o preço pode vir aqui para baixo, para aquela região mais forte de suporte. E aí ou você vai vender no preju, ou vai ficar preso aí com uma negociação perdedora muito tempo. Valeu? Isso daqui é o primeiro passo para você analisar o gráfico e colocar uma grana no bolso, dinheiro no bolso. Eu espero que tenha ajudado. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Estou aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. Valeu, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.